Fala, gente. E aí? Mais um videozinho de correção. Prometo que hoje vai ser bem curtinho, porque hoje é só questão número 3, então são aí letra A, B, C, D e E. Muito rapidinho, tá? Então, para começar, vamos tentar entender o que o exercício queria, né? Eu até mostrei no vídeo passado como que era para fazer o exercício, etc, mas vamos recapitular. Então, utilize a representação dos modelos geométricos que eu tinha mostrado lá no último vídeo para escrever os polinômios na forma fatorada. Então, como que era para utilizar isso aí? Tinha um quadrado, tá? Tá no livro essa explicação para vocês, ok? Então, tinha um quadrado grande, que ele era a representação do x ao quadrado. Daí tinha um retângulo da mesma altura do quadrado, só que ele tinha um pedacinho que era menor, que a gente representava daí só por x, porque seria 1 vezes x. Então, esse aqui seria x vezes x, enquanto esse aqui seria x vezes 1, a sua área, né? E daí, por fim, a gente teria um quadradinho pequeno, que seria exatamente da mesma largura, aqui a altura, que a base desse retângulo. Que daí seria, justamente por ter esse valor de 1 aqui, né, seria um 1 por 1. Então, nós teríamos a representação do x ao quadrado, do x, e esse aqui seria, por fim, o valor de 1. Então, cada unidade a gente colocaria ali. E daí, a partir disso, era para a gente tentar desenvolver os desenhos que pudessem representar as expressões que estavam aqui. Então, nesse caso da letra A, nós temos 3x ao quadrado. Então, nós temos que desenhar 3 quadrados grandes. Tá? Vou fazer um pouquinho menor só para poder caber na tela. Então, vamos lá. Então, se eu faço 3 quadrados grandes, vou fazer, na verdade, tudo coladinho assim. Acho que fica melhor para compreensão. Certo? 3 quadrados grandes, daí eu tenho 5x. Então, eu teria que desenhar 5 retângulos desse aqui. Como a gente sabe que é a mesma largura, ó, por exemplo, eu posso colocar um aqui, tá? Outro aqui e outro aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso acrescentar outros dois aqui do lado. Tá? Fazer um retângulo aqui. Meio tortinho essa linha. Aqui a outra também não ficou muito boa. Né? Fazer o que? Não sei fazer. Vou fazer um pouquinho menor. Isso aqui assim tá bom. Então, dois retângulozinhos, aproximadamente do mesmo tamanho, né? Esses daqui. Então seria x, 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 x e x, dando um total de 5x. E esse aqui seria x ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado, certo? E daí, por fim, para poder representar os dois, vai fechar o nosso retângulo, que são dois quadradinhos pequenos. Tá? Então, o objetivo era justamente montar um retângulo que representasse essa expressão algébrica, tá? Que ela é do segundo grau, etc. Que é umas coisinhas que a gente vai ver mais pro ano que vem. Ok? Então, era para fazer mais ou menos isso. Na letra B, a mesma coisa. Então, digamos assim, que eu tenho um retângulo. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos retinho. Porque sabe como é que é a habilidade artística aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho 4x ao quadrado, então vamos fazer 4 quadrados. Que tenham aproximadamente a mesma distância. Tá? Vou fazer um pouquinho maior esse. Para poder representar melhor, que eu vi que aquele ali ficou meio apertadinho. Ok? Então, nós temos aqui 4 quadrados para representar o x ao quadrado. Ok?
Feito isso, a gente tem que fazer agora 6x. Então vamos de novo. Se eu coloquei o 6x aqui embaixo, por que eu coloquei ele? Porque ele é exatamente da mesma largura aqui, ó. Então eu posso colocar na mesma largura, como se fosse aqui um retângulo para representar o x. Então vou colocar todos eles aqui embaixo, porque eles têm a mesma largura. Então eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4 retângulos. Tá faltando 2. Então de novo, eu vou colocar os dois aqui do lado. Por quê? Porque eu sei que os outros dois quadradinhos eles podem ser encaixados na parte de baixo, logo depois que nem a gente fez na primeira letra A ali. Ok? Então nós fazemos aqui. E prontinho, a minha representação geométrica para isso aqui seria essa. Daí vocês podem me perguntar, tá, mas senhor, então não entendi muito bem assim o que tu quis dizer com todo esse cálculo. A gente pode perceber, por exemplo, que nós teríamos aqui um valor na base, tá? Por exemplo, aqui na base o que nós temos? Nós temos x, x, x. Se a gente escrevesse isso, seria um total de 3x, certo? E nós temos aqui 1 e 1. Se a gente representasse, seria 2. Então, a base seria essa, vezes a altura. Quanto que seria a altura? A altura é x aqui, mais 1. Ou seja, se eu escrevo isso aqui, deixa eu colocar de ladinho, a multiplicação que encontra justamente esse processo de 3x ao quadrado mais 5x mais 2, aquela expressão algébrica é essa que veio dessa amarela. Então é como se eu pegasse o 3x mais 2 e multiplicasse por x mais 1, dando o resultado de isso aqui. Ok? Então, a multiplicação desses dois amarelos. Como é que a gente faz o de baixo? Bom, o de baixo tem 1, 2, 3, 4x e 2 de novo, mais 2. E a parte de cima está em quanto? Tem x mais 1. Ó. Então a gente escreve x mais 1. Então essa poderia ser uma das representações. Por quê? Seria uma das representações? Porque a gente poderia também pegar aqui do outro lado para mostrar, fazendo um fator comum em evidência, né? Já que esses dois aqui tem uma multiplicação por x, poderíamos fazer isso, etc. Ou poderia ter pegado a parte de cima com vários x ao quadrado ali. Né? Tem várias formas diferentes de montar a mesma expressões que multipliquem-se e deem aquele 4x ao quadrado mais 6x mais 2. Ok? Vamos para a próxima. Letra C. Para variar, eu tô com o nariz, né? Meio complicado. Vocês sabem como é que é o negócio. Então vamos lá. Aqui na letra C, nós temos 3x ao quadrado. Então eu precisaria fazer 3 quadrados. Então, digamos que eu tenho aqui o primeiro quadrado. Aqui um pouquinho maior. Segundo quadrado. E aqui assim, mais ou menos um terceiro quadrado. Então esse aqui é x ao quadrado. Esse aqui é x ao quadrado. E esse aqui é x ao quadrado. Fiz o 3x ao quadrado, agora eu vou fazer o 7x. Como que eu posso fazer esse 7x? Eu lembro que eu posso colocar 3 aqui embaixo, que representa o x. Então, x aqui e x aqui. E daí eu posso colocar os 4 restantes, porque são 7. Os 4 restantes eu posso colocar aqui na parte de cima, para poder encaixar. 2, 3 e 4. Vocês vão perceber que eu vou ficar aqui com um total, portanto, de 7x, sobrando a última parte ali, o 4, que é os 4 quadradinhos que vão se encaixar aqui. 1, 1, 1
e 1 para representar os 4 finais. Se a gente fosse escrever esse valor aqui como 3x mais 1, 2, 3, 4, aqui na parte de cima teríamos uma multiplicação de x mais 1, por exemplo, tá? Porque esse aqui é o formato mais fácil, pegar a parte de baixo com a parte da direita. É o mais simples para a gente montar a fatoração. A mesma coisa aqui. De novo, faz o retângulozinho, preparando aqui os quadrados. 2. Então, eu tenho 2x ao quadrado. 2x ao quadrado seria justamente x ao quadrado mais x ao quadrado. E daí agora tem que fazer 5x. Então, vou fazer 2 aqui pequenininhos. Certo? E vamos fazer então o restante aqui, ó. 1, 2 e 3. 3 retângulos. Vocês vão perceber que aqui eu só vou conseguir colocar 2. Vai faltar um buraquinho dessa vez. Deixa eu até apagar isso aqui que foi feito demais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5x. 1, 2, 3, 4, 5. E o valor de 1 e de 1. Por que que isso acontece? Vocês podem se perguntar. Como que a gente fez? Se todos os outros deram certos, por que que esse exatamente não deu? Por exemplo. Porque nem sempre a gente precisa fazer o desenho exatamente assim. Por exemplo, nós teríamos uma situação em que eu poderia colocar, já que eu tenho 2 aqui, ao invés de colocar 3 ali, vamos fazer o seguinte. Deixa eu mudar isso aqui, volta o quadradinho. Ao invés de colocar, eu vou colocar 1 e 2 aqui embaixo, ao invés de colocar esse valor. Daí eu coloco aqui os quadradinhos, 1, 2, e daí fecho o meu retângulo de novo. Eu vou ter então aqui x, x, x e x com esses meus retângulos, e esses quadradinhos pequenos fecham 2, fechando o 5x e o 2 que a gente estava querendo encontrar. Por isso que eu não sou muito fã da forma geométrica, porque ela não existe uma regra em si em que tu pode sempre seguir, tá? Tu vai ter várias formas de montar isso, e tudo vai depender de como tu quiser. Então aqui eu tenho x e x, vai dar 2x, portanto, e eu tenho o valor de 1 na base, tá? Lembra que eu estou olhando para a base, então isso aqui, ó, x mais 1. E se eu olhar para cá, eu tenho x mais 1, ou seja, é x mais 2. Então nem sempre vai dar a mesma coisa. Lembra que todos eles deram x mais 1, por isso que a gente teve só 2 linhas, um retângulo quadradinho nas outras. Aqui eu já tenho x mais 2, então eu tenho 3 linhas, eu tenho retângulo, quadradinho, quadradinho. Ok? Então tem diferença nos cálculos ali, nos desenhos também. Por isso que eu vou mostrar para vocês a partir de segunda-feira já um outro método de agrupamento, que ele é muito mais consistente na sua regrinha. Por fim, nós temos a letra E, 3x ao quadrado e 3x. Esse aqui acaba sendo um pouco mais simples. Deixa eu colocar aqui um quadradinho um pouquinho maior. Então, deixa eu esticar isso aqui mais. 2 e 3 quadradinhos. Quadrados, né? Grandes, porque é o x ao quadrado. Então eu tenho aqui x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, e eu tenho 3x. Então é simplesmente encaixar aqui embaixo os retângulos. X, x e x. E daí eu vou ter
aqui x ao quadrado e x vezes 3x, por exemplo. Ou então posso escrever assim, já que eles são o mesmo, o fator comum em evidência deles dois seria x mais 1, se eu coloco o x em evidência, né? Portanto, deixa eu arrastar um pouquinho para baixo. Se eu pegasse esses valores aqui, de 1, 2 e 3, eu poderia dizer então que aqui eu tenho 3x. Então ficaria 3x vezes o x mais 1. Tá? Daí se a gente fizesse a prova real de todos eles, ó, fazer 3x vezes o x, depois vezes o 1 e tal, nós teríamos sempre essa resposta aqui. Estou pintando em amarelo bem aqui para mais aparecer, porque né, o amarelo ali no branco não aparece. Enfim. Então, nós temos essa multiplicação sempre acontecendo e dando esse resultado se nós fizermos esse tipo de coisa, ok? Mas eu não gosto tanto desse método, mostro porque o livro propõe, e vou mostrar então segunda-feira a nossa live, não perca a nossa live na segunda-feira às 10 horas, beleza? Grande abraço, falou, é nóis e até a próxima.